Já começa com Vinícius Rangel e Marcel Mercúrio. Hoje o programa está pegando fogo literalmente, principalmente com esse caso aqui. Você acorda, vai pegar o seu carro, o carro está nessa situação. Vinícius, mostra pra gente, pede pro Marcel mostrar já pra gente aí. Como é que tá esse carro aí? Pelo amor de Deus, boa tarde pra você, meu querido. Ei, Lucas, boa tarde pra você, pra quem tá com a gente aqui no Tribuna da Massa. Situação bem complicada, viu, Lucas? Olha o estado que ficou este automóvel. Ele estava lindo, branquinho, todo novo, perfeitinho, mas esses criminosos ousados resolveram atear fogo nele inteiro. Esse carro pegou fogo em questão de segundos, viu? A gente viu nas imagens, rapidamente esses criminosos colocam aí o líquido, a gasolina, no lado direito do carro, depois por cima e rapidamente já acendem a chama e o carro já explode. Nisso que o carro explode, ele começa a queimar fogo e queimou fogo durante mais de 1 hora. Situação bem caótica, desesperadora. Os donos desse automóvel aqui, moram na parte de cima desse prédio. Eles estão assustados. Eles foram acordados pela vizinha que contou que tinham colocado fogo dentro do automóvel. Rapidamente desceram. Quando eles desceram, já encontraram o veículo nessa situação toda. Foi desesperador. E o pior de tudo, Lucas, é o seguinte: eles acreditam que esse carro foi incendiado por engano. A nossa equipe está apurando e já conseguimos aí saber uma informação extraoficial de que o alvo poderia ser uma outra pessoa. Eles queriam impressionar uma outra pessoa. Eu vou contar quem seria esse alvo dos criminosos já aqui no Tribuna da Massa, viu? Rapaz do céu, mas assim você me mata de curiosidade. Eu quero saber. E aparece até que o Vinícius, você conversou com algumas pessoas. Essas vítimas, a gente poderia falar com essas vítimas também. Tudo isso daqui a pouco o Vinícius vai trazer todas essas respostas, mas imagine você, perdeu o seu carro porque os vagabundos confundiram. É o que aconteceu aqui a princípio, de acordo com essas informações que chegam agora com exclusividade pelo Vinícius Rangel. Daqui a pouco a gente volta com essa história completa. O casal acordou, foi pegar o carro que estava estacionado na rua, ali em frente à casa deles. Olha como é que os criminosos deixaram o carro. Primeiro jogaram gasolina em todo o carro. Jogaram gasolina no pneu, em cima do carro, no para-brisa. E aí atearam fogo. Atearam fogo. Aí você pode pensar, bom, esse casal deve estar devendo alguma coisa, tem algum envolvimento com crime organizado. Que nada! São dois trabalhadores, a gente chegou, todo o histórico na polícia dos dois, não tem nada que desabone a conduta deles. Eles até agora não entenderam o que aconteceu. Não sabem o que aconteceu, quem são essas pessoas. E aí eles estão revoltados, obviamente, revoltados, mas também estão com muito medo. Vai que essas pessoas voltem aqui para atacá-los aí de fato contra a vida deles. Fazer alguma coisa contra eles de fato, não contra o carro. Mas acabou com o carro. Destruíram completamente. Olha o veículo como é que ficou aqui, ó. Destruíram. PT, perda total. Pois bem, 13h08, o Vinícius Rangel foi atrás de detalhes dessa história e descobriu, minha gente, que pode ter um engano por parte dos criminosos nesse ataque, nesse atentado. O Vinícius vai explicar melhor essa história pra gente. Por favor, Vinícius, boa tarde novamente para você. Ei, Lucas, boa tarde. Olha, chama muito a nossa atenção essa situação, porque além de toda essa violência gratuita até então, que a gente conseguiu apurar sobre esse caso, pode ter ainda motivação política. Por que eu estou falando isso? Vamos começar desde o início. De madrugada, 3 horas da manhã, dessa madrugada de domingo para segunda-feira, o casal estava dormindo, é um engenheiro e também uma advogada. Eles moram recentemente aqui em Almirante Tamandaré. Cerca de 1 ano, mais ou menos. Eles se mudaram para cá, vieram de Curitiba, chegaram há pouco tempo aqui, se instalaram já na cidade. Ela trabalha em outra cidade, usava o carro para poder trabalhar, se locomover. O marido, como ele é engenheiro, ele visita muitas obras, então ele pega o carro para poder andar pelas obras aqui da cidade, da região, para poder usar realmente para o trabalho. Eles estavam dormindo quando foram acordados por uma vizinha, que desesperadamente ela começou a gritar: olha, seu carro está pegando fogo. Eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Assim, carro pegando fogo? Como assim? Tá pegando fogo. Eles saem correndo, desesperados. Quando chegam lá embaixo, não sobrou nada.
Essa imagem que a gente está assistindo aí, o carro completamente destruído. Todo queimado, os objetos derretidos, o estofado que pegou fogo, não sobrou nada. Nem mesmo o ferro do carro, a armação, nada, não sobrou nada, gente. Ficou dessa forma completamente destruído. Eles não conseguem entender o porquê isso aconteceu. Eles chegaram aqui, como eu disse, há 1 ano. Não tem muitos amigos. O que eles fazem é o seguinte, de casa para o trabalho, supermercado, trabalho, casa. Não tem relação com mais ninguém aqui na cidade e na região. Então eles não conseguem entender o motivo dessa revolta toda. E o que chama a atenção, que que chegou pra gente até essa informação, nós estamos apurando junto com a Polícia Civil sobre essa situação, que é o seguinte: existe uma outra pessoa, uma jornalista que trabalha na região e mora nesse mesmo prédio. Ela teria defendido aí um determinado partido e com isso não teria, as pessoas não teriam gostado de tanto ela defender esse mesmo partido. Não gostam dela defender, dela falar, e acabou que pode aí ter sido então algo por engano. Ou seja, eles queriam atacar essa jornalista, intimidar ela, né, dessa forma, mas acabaram ateando fogo nesse carro de um casal que não tem nada a ver com a história. Ou seja, pode então ter motivação política envolvendo então esse ataque criminoso que aconteceu na madrugada de ontem para hoje. Eu consegui conversar com essa advogada, que é uma das donas desse carro, e ela falou pra gente como é que foi toda essa situação. Olha só. A gente mora aqui há 1 ano só e não conhece muita gente aqui em Tamandaré. Vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não fazemos ideia alguma. A gente acordou, na verdade, com a vizinha, né, que a nossa janela é para o lado de trás do prédio, então o carro fica para frente. Ela nos acordou contando que o carro estava pegando fogo. Aí foi aquele susto, a gente desceu, mas já não tinha mais o que fazer, o carro já estava explodindo, então a gente também não chegou perto. Só ligou para o corpo de bombeiros e o carro ficou daquele jeito, todo destruído, não sobrou nada, nada. Ainda mais por a gente não ter ideia do que pode ter sido, sabe? A gente fica até preocupado, porque não teve briga com ninguém. Muitas pessoas que passaram ali perguntaram, né? Ah, não teve desentendimento, não teve nada. Então a gente ficou muito assustado e agora, graças a Deus, é só o prejuízo material. Mas o susto ficou, né? Então eu só consigo pensar que foi engano, nosso carro estava ali na hora errada ou alguém confundiu, mas com a gente não acredito que tenha sido nada. Gente, que desespero ver essa situação. O depoimento dela é claro, ela não consegue, ela não consegue entender a motivação disso tudo. Eles chegaram há pouco tempo aqui em Almirante Tamandaré, não conseguem entender a motivação desse crime, desse atentado, e estão assustados sim, porque é motivo de ficar assustado. Porque uma pessoa, aliás, uma não, 2, na ousadia de andar ali pela área e escolher aquele carro, começar a jogar gasolina e atirar fogo numa questão de segundos, causar aquela explosão enorme, é assustador. A gente também conversou com o síndico desse prédio, que falou pra gente que existe um terreno ali ao lado que pode ter ajudado os bandidos a se esconderem ali antes do ataque e até mesmo depois desse ataque. Parece que tinha um carro ali na região, teria dado suporte, eles teriam chegado de carro. Vamos entender mais ou menos o que esse síndico fala sobre essa situação. Olha só. Um susto imenso ali, em mais de 25 anos de moradia, ali nunca ocorreu algo desse gênero. Mato alto ali, não é cuidado, o terreno, você pode ver, não é cercado, nada. E na hora que foi o ato dos criminosos ali, eles deram umas 4, 5 voltas em frente à casa, pelo que conseguimos ver nas câmeras. E na última volta eles saíram de dentro do mato com o galão de gasolina, coisa que eles não estavam nas primeiras voltas. Então eles tinham escondido ali no mato ou alguém deixou para eles ali e foi nisso que fizeram a ação. Vários prejuízos, como o estouro de portas ali do imóvel que a gente tem por conta da temperatura do incêndio que teve, dano em fiação, em rede elétrica, iluminação, sistema de alarmes que a gente tinha ali com interfone, tudo. Vão ter que arcar com tudo isso. Uhum. Você acredita que também realmente pode ter sido por engano? Talvez sim, não posso garantir nada aqui pra você, mas pode ser. Gente, só o carro deu um prejuízo para os donos de R$20 mil.
Aí veio os prejuízos também vieram os prejuízos da questão da estrutura ali do imóvel. O síndico também vai ter prejuízo, vai ter que fazer uma nova pintura, vai ter que colocar lâmpadas novas, interfone. E também a loja que tem na parte de baixo teve a porta praticamente destruída por conta desse fogo. E durante a noite ocorreram algumas explosões. Então, ou seja, prejuízo para todo mundo ali no entorno. Além do prejuízo financeiro, tem o prejuízo também da falta de segurança, porque agora eles estão com medo de tudo ali na região. Não sabe quem é quem na rua, quem passa para poder praticar esse crime. Os bandidos, eles estavam mascarados, ou seja, não dá aí para identificar o rosto, mas se alguém conhece um desses dois rapazes, ou esses dois rapazes aí, que estão circulando pelas imagens, que atearam fogo nesse carro, por favor, entrem em contato com a gente no Tribuna da Massa também e junto com isso com a Polícia Militar ou a Polícia Civil para tentar desvendar esse mistério. Como eu disse, pode ter aí motivação política, porque o alvo seria uma jornalista que também mora nesse prédio, que defende um determinado partido político aqui na região. Lucas, eu volto com você, mas logo avisando, a polícia está de olho também nesse caso, viu? Eles estão já fazendo diligências para tentar construir, saber mais informações, dar seguimento a esse inquérito para conseguir prender esses criminosos. Independentemente se foi motivação política ou não, me parece, não é, Vinícius, que é um engano. A dona do carro veio aqui e falou assim, gente, eu não tenho nada contra ninguém, não tenho nada na polícia, nada disso. E tacaram fogo no meu carro. E agora o prejuízo? Quem é que vai arcar com esse prejuízo aí? Eles perderam um veículo. Tem que alguém responsabilizar esses criminosos, é ou não é? Eu acho que tinha que ter uma mudança na lei, que é o seguinte, o cara causou um prejuízo lá, foi preso, vai ter que pagar. Tinha que ter ou não tinha? Ah, o ladrão levou, tem que devolver. Isso que tinha que acontecer na lei brasileira. Porque agora esse casal ficou a ver navios aí. Perdeu o carro. Perda total no carro, não tem salvação. Por causa dos vagabundos que se enganaram? Ah, mas eu não acredito. A gente não vai se enganar. A gente vai continuar até o fim nesse caso, com certeza, e vamos trazer a identificação desses dois, se Deus quiser. E o Tribuna é assim, você sabe, a elite do noticiário de segurança pública do Paraná está aqui no Tribuna da Massa de Curitiba e região.